O conteúdo escolhido foi como controlar as expectativas do paciente. A gente sabe que controle de expectativas, não bater as expectativas que o paciente tinha, ou expectativas irreais, né? Podemos dizer assim que o paciente vem, às vezes não passa isso para nós, ou a gente não compreende, ou o paciente não compreende as limitações ali do procedimento. E isso é a principal intercorrência quando falamos em procedimentos estéticos. Principalmente quando a gente está iniciando, né, a nossa carreira, a gente recém começou a trabalhar com isso, a gente apanha muito, porque muitas vezes é a gente que não sabe lidar. Depois do boom da harmonização, acontece que, com os antes e depois, com toda a mídia, tudo que aparece, caso pra lá, caso pra cá, o paciente, muitas vezes, ele idealiza um resultado, né? Ou quer o resultado de outra pessoa, né? É muito comum acontecer assim, ai, a minha irmã fez esse procedimento, eu também quero. Porém, é uma diferença de idade absurda, é uma diferença, obviamente, de pele, fatores externos, como hábitos do paciente e tudo mais. Então, é algo muito importante que a gente precisa aprender a lidar. E não é fácil, viu? Eu sempre digo, quando eu comecei, eu apanhei muito com isso. Porque eu não sabia dizer não para o paciente. E uma coisa que a gente tem que entender é que o paciente, quando ele vai fazer um procedimento estético, ele chega no nosso consultório motivado, muito motivado, e com a expectativa lá em cima. E é a gente que tem que fazer com que baixe essa expectativa. Mesmo a gente sabendo que o procedimento vai ficar bom, que o resultado vai ficar legal, eu sempre digo para os meus alunos, tem algumas palavras que a gente nunca vai falar. Uma é, eu vou resolver, vai sumir, vai ficar perfeito. Isso são coisas que a gente jamais fala. Mesmo que a gente saiba que é aquela paciente novinha com rugas dinâmicas, que a gente vai aplicar um botox e de fato vai sumir tudo, vai ficar 100%. Mas a gente nunca fala isso, tá? A gente sempre tem que usar as palavras vai amenizar, vai melhorar, vai suavizar, sempre assim. E a gente também sempre vai direcionar para o seguinte fato. Harmonização é um conjunto de procedimentos. Harmonização é um tratamento. Aos poucos a gente vai fazendo. Sempre nessa ideia, porque assim o paciente entende que uma coisa depende da outra, e é assim, né? Então não adianta eu falar para o meu paciente que ele vai fazer um preenchimento, e que esse preenchimento, esse 1 ml que eu vou colocar, vai resolver, né? Vai deixar da forma que ele quer. A gente aos poucos também vai entendendo, vai vendo que o paciente, ele muitas vezes não está entendendo o que tu está falando. Ele está lá então com a expectativa bem alta, quer fazer o procedimento e tal, e às vezes ele não consegue também passar pra gente o que realmente está incomodando, né? E às vezes a gente também não consegue passar uma perspectiva tão aproximada, porque às vezes a gente está ali preenchendo ou está ali fazendo, sei lá, fio, seja o que for, e às vezes a gente vê que realmente, né, precisaria um pouco mais, a pele ele não respondeu como eu imaginava. É assim. A gente nunca sabe como cada pele vai reagir. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente sempre tem que deixar claro que é um tratamento. Então como que a gente vai abordar esse paciente, né? A gente vai falar assim, ó, então nós vamos começar por esse procedimento, tá? A gente vai fazendo aos pouquinhos, é um tratamento. Isso que a gente vai fazer hoje já vai melhorar bastante. Aí tu vai se ver, tu vai se olhar, né? Vai ver o que tu acha, tu vai voltar aqui, a gente vai revisar juntos. E aí depois a gente vê qual que é o próximo passo. Se a gente faz uma outra coisa, dá um outro estímulo, ou se a gente coloca mais um pouco de produto. Então é assim que funciona. Quando a gente fala dessa forma, o paciente ele já entende de uma forma diferente do que eu vender só o procedimento, só aquela quantidade de produto, entendeu? Então a gente meio que tem que fazer uma volta para o paciente ter essa noção de que vai depender como a pele vai responder, cada resultado é diferente do outro. Então são coisinhas que a gente aprende a fazer essa volta e meio que jogar na responsabilidade dele, entendeu? Então são coisas que a gente vai indo aos poucos. Outra dica, paciente que já chega falando mal de outro profissional, também já se cria um alerta. Paciente que chega falando que o procedimento não durou, porque o produto que fulano usou era ruim, porque não sei o quê, porque olha só, eu fiz, não mudou nada. Tu não sabe como é que era esse paciente antes, né? Tanto caso que a gente vê que acontece, tá? Com a gente acontece. Que a gente faz, a gente conversa, parará, tal, mas não ficou como ele imaginava, às vezes ele nem volta pra revisão. E tu nem fica sabendo que daqui a pouco ele não ficou satisfeito. Ele diretamente já vai em outro profissional e já chega falando que o que ele fez não deu efeito, que ele não viu nada, mas ele não fez a revisão. E aí nós vamos falar, por exemplo, isso acontece muito com o bioestimulador de colágeno, tá? Que é um procedimento que a gente não vê resultado. A gente vai ver daqui uns 3 meses e ele vai agindo e vai melhorando, isso se a pele do meu paciente tiver matéria-prima para trabalhar. Porque eu dependo de um estímulo celular da pele desse paciente. Eu dependo de como ele se hidrata, de como ele se alimenta, de como ele se cuida, depende de tudo. Aí ele fez, bateu 3 meses, não vi resultado. Já abandonou. Então o que eu falo pro meu paciente? A gente se vê todo dia. Uma mudança pequena, assim, gradual, tu não vai observar. Então, daqui 3, 4 meses tu vai voltar aqui, a gente vai refazer as fotos, a gente vai fazer vídeo e quando tu chegar aqui tu vai me dizer que tu não viu o resultado. Mas nós vamos fazer as fotos e os vídeos e tu vai ver que mudou, porque a gente não observa, tu se olha todo dia, entendeu? Outra dica, então isso a gente já fala antes e sempre é assim, o paciente chega falando que não viu o resultado e quando a gente tira as fotos e faz os vídeos, a gente já vê uma melhora absurda. Então isso a gente já sai na frente, a gente não deixa ele reclamar primeiro para depois explicar isso. Outra coisa também, aprenda a dizer não pro seu paciente. Quando a gente aprende a dizer não, além de ser libertador, a gente encanta o paciente.
Porque ele consegue ver que tu simplesmente não quer só fazer procedimento ou ganhar o dinheiro. Ele vê que tu tá preocupado, de fato, com o que vai ficar bom pra ele, né? E o que ele precisa ou não precisa. Então, às vezes, eu digo também, ó, eu não vou fazer esse procedimento porque esse não vai dar o resultado que talvez tu espere. Esse outro procedimento é um pouco mais caro, tudo bem, não tem condição de fazer agora. Sabe como é que eu falo? Eu digo assim, ó, eu prefiro que você espere, que você se organize, para quando você vir fazer, ser o planejamento adequado, ser o produto, o procedimento que vai te dar um resultado. Que você ganha credibilidade, porque eles viram que tu estava certa, que tu foi sincera, que tu não pensou só em vender. Então, passar essas visões é muito importante que você ganhe paciente. Teve uma situação que aconteceu comigo da papada, tá? Era uma paciente que estava obesa, tá? Já tinha um grau de obesidade. Ela queria fazer a lipo de papada. E eu tive que achar uma forma, né, que não fosse ofender, mas aí faz toda uma conversa, enfim, né? Pensem comigo, o que adianta fazer uma lipo de papada em quem está com uma gordura generalizada? Além de eu colocar uma paciente em risco, porque uma paciente com obesidade, eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde, não está saudável. Eu vou submeter uma paciente que não está saudável a um procedimento um pouco mais invasivo. E quando a gordura é generalizada, não vai dar o contorno, não vai ter o resultado que ela espera ter, olhando os outros casos. Porque a gente tem gordura, né, superficial, abaixo da pele, de tecido subcutâneo. Só que quando tem a gordura profunda, embaixo do músculo, tu pode tirar um pouco dessa gordura superficial, mas vai continuar esse volume. Então a paciente tem que perder um pouco de peso. Entende? Então tu tem que achar uma forma muito carinhosa, uma volta de falar algo assim, né? Tipo, ó, agora eu acho que ainda não é o momento. O ideal seria ter uma perda de peso. Pra quê? Pra tu tá dentro do IMC permitido pra tu fazer esse procedimento, tá? Porque é arriscado, mas não só por isso, porque tu não vai ter o resultado que tu tá observando nos outros casos que tu acha que tu vai ter. Não vai mudar muita coisa, então não vale a pena. Vamos fazer o seguinte, vamos te ajudar. Vamos botar uma meta. Daí tu faz, né, uma anamnese completa do paciente, né? Faz atividade física, se alimenta bem, toma água, mas não faz nada. Então, assim, vamos começar? Eu te ajudo. Vamos começar a aumentar a ingestão de água, vamos começar a fazer uma atividade física. E a gente tem 60 dias pra gente trabalhar nesse projeto, eu vou te ajudar, né? Vamos fazer sabe, é um cuidado, um todo. A gente tem que deixar muito claro, e a gente profissional tem que entender, que estética está totalmente relacionada à saúde. Então, assim, quando tu mostra esse carinho, tu não quer simplesmente injetar ou parar ali, fazer o procedimento, mas tu quer cuidar do teu paciente, tu também conquista. E aí o que aconteceu? Essa paciente eu não quis fazer, falei tudo isso, então apareceu entender, capaz, foi em outro lugar, fez, ficou péssimo, porque gordura generalizada. Aí ela voltou pra mim, dizendo, tu tava certa. E ela mostrou antes e depois, realmente não mudou por quê? Porque não era a indicação naquele momento, né? E foi, tal, ela se empolgou, emagreceu e tal, a gente refez a lipo, ficou um resultado muito bom. Ganhei a paciente, através dela veio várias pacientes. Entende? Então a gente tem que ser sincero, claro, tem que ter um jogo de cintura, um jeito de falar, né? Mas isso acontece com vários outros procedimentos, né? Até o simples botox, nariz, né? Tem limitações. A gente tem que deixar claro que tem limitações. A gente tem que focar nesse paciente e ter resultado, porque é esse paciente que vai trazer mais paciente pra nós, entendeu? Então, assim, não tenham medo de falar, de conversar. Consulta de avaliação tem que ter 1 hora pra tu conversar com esse teu paciente e deixar ele falar. O paciente hoje ele é carente, ele gosta de se ouvir, então deixa ele falar. Deixa ele falar que ele já vai te amar, porque tu tá escutando. E é importante, porque enquanto tu tá escutando, tu já tá vendo, né, toda essa parte psicológica do paciente, tu já tá vendo como ele é, o que ele espera, tu já tá sentindo. Outro tipo de paciente, a paciente, ela tá linda, tá assim, ó, maravilhosa. E te mostra que se incomoda com umas coisinhas assim, ó, que realmente tu não vê. Mas tu não vê. Não porque isso aqui e tal. Tá, mas o quê? Não sabe nem dizer o que é, mas não tá satisfeito com nada. E tu não enxerga o que ela tá reclamando. É um perfil de paciente que tem um senso crítico extremo. Geralmente são pacientes que buscam a perfeição, que a gente sabe que não existe, né? E que tu tem que ter muito cuidado, porque o bom é inimigo do ótimo. Isso eu sempre falo. Se o paciente tá nessa vibe aí, dá um passinho pra trás, tenta entender, vai com calma, faz uma coisinha por vez, vê como ela reage, instiga algumas perguntas, como gostou do último procedimento, como foi, como durou. Outro perfil é aquela paciente que já vem com o protocolo pronto que ela quer fazer. Também, respire. Quem manda no procedimento que vai ser feito somos nós, profissionais que estudamos e entendemos. O paciente não vem com planejamento, com tratamento pronto pra mim. Impor a tua autoridade. É tu que manda, é tu que sabe. Ele tem que te falar as queixas e aí sim, tu vai começar a elaborar alguma coisa. Então o paciente não manda no que vai ser feito. Porque aí, se simplesmente ele chega falando, eu quero fazer tal produto. Tá, mas tu sabe pra que é isso? Porque assim, te analisando, parará, esse não é o melhor procedimento pra ti. Por que tu diz isso? Daí nós vamos esperar. Geralmente, o que fala? Não, porque a minha prima fez, ou porque eu li na internet, mas a cara da prima é totalmente diferente na internet. Por quê? Porque o paciente quer o que tá na moda. Então, cuidem com isso. Quem tem que falar somos nós. E o outro tipo de paciente também, que pode aparecer, que aparece, é aquele paciente que assim, tá assim, ó, quer fazer, tá assim, muito animado, muito tipo, tem certeza de que vai mudar de vida, porque vem toda uma questão emocional. Então o paciente acha que se fizer esse procedimento, um procedimento, vai mudar o rosto todo, tá? Ela vai ficar mais feliz. O marido vai gostar mais dela, a sociedade vai gostar mais, ela vai brilhar mais, tudo, tipo assim, vai ser a resolução de todos os problemas da casa, da vida, tudo. Isso é muito perigoso. Quando vem toda essa questão emocional, tu vê que assim, tu tá explicando, mas tu enxerga quando a paciente não tá entendendo, ou não tá querendo mesmo entender, sabe?
não faz. Talvez não seja o momento. Procedimento estético não é pra todo mundo. Tu tem que estar bem pra fazer um procedimento. Porque vai ter um pós, vai ter expectativa, talvez não fique como queria, talvez fique roxo, nunca ficou roxo, mas talvez vai ficar roxo. Aí tem todo aquele negócio. Então a gente tem que cuidar muito. Não pode atender no oba-oba de vamos fazer, vamos fazer. Eu sei que quando a gente tá começando, eu sei porque eu passei por isso. A gente precisa de dinheiro, sim. A gente quer porque quer caso, quer volume, quer paciente. Claro que sim. E a gente sim tem que ter essa vontade de trabalhar, tem que ter esse tesão pelo que a gente faz, sim. Mas tem coisas que não valem a pena. Os pacientes mentem também. Tu não sabe o que é, se tu pede a medicação, tu pede o quê. Às vezes eles mentem. Então, assim, não esqueçam que tudo, um simples botox, que eu odeio quando falam que botox é simples, mas um peeling, um microagulhamento, qualquer coisa que você ache que é simples, vai ter impacto emocional e vai ter impacto fisiológico. Então, pode inchar, pode ficar roxo, pode ter uma alergia, pode ter 1000 coisas. Então, assim, não vale a pena fazer na loucura. Conversem com o paciente. Outro detalhe, contrato, termo de consentimento. Termo de consentimento tem que ter absolutamente tudo que pode acontecer, até o mais improvável, né? Cuidados, o que o paciente vai precisar fazer, assinar uma via para cada. Vocês precisam se defender. Mas enfim, gente, tenham cuidado, atendam com calma, planejem com calma, conversem, conheçam esse paciente e aprendam a dizer não. Se vocês fizerem isso, vocês não digam que não vão ter nunca problemas, porque a gente trabalha e as coisas acontecem com quem faz, eu sempre repito isso, né? E a gente aprende muito com os erros. Se vocês tiverem todos esses cuidados, vai amenizar muito a chance de vocês se incomodarem. Fotografem tudo, anotem tudo, protejam e atendam com calma, que vai dar tudo certo. O começo é assim, depois acontece também, depois de anos. Acontece também, a gente só não pode deixar de ter esses cuidados. E fotografem sempre, se necessário, filmem também. Nunca, um simples, que eu não acho nada simples, mas qualquer procedimento que você acha que é simples, que nem vai dar resultado pra postar no Instagram, não tem problema. Tira foto. Se a paciente chegar em 15 dias dizendo que apareceu uma mancha aqui, ela disse que não tinha antes, e você não tem foto antes desse simples procedimento, tá lascado, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui pra vocês um pouco da minha experiência, as coisas que já aconteceram comigo. E compartilhem também se vocês já tiveram alguma situação, se vocês estão tendo alguma situação, que a gente pode se ajudar. Um beijo!